Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Adalberto Moreira, líder do campo em Buriti Corrente, Caxias, Maranhão. Nós queremos realizar o nosso devocional diário e, antes, louvar a Deus pela vida do pastor Rosivaldo Cardoso, que é o coordenador da SEC, Secretaria de Educação Cristã da nossa Magna Seadema. E também louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Raposo, presidente da nossa convenção, Seadema. E o assunto de hoje é vontade, o que move o ser humano. Texto áureo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Verdade prática, guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. A epígrafe ou leitura diária encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 37 e 39, que nos diz: Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, trazendo-nos uma resposta à pergunta acerca do casamento, Paulo vem aqui eu acho interessante algumas pontuações de Paulo. No versículo 8, Paulo diz algo interessante. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Todavia, aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. O apóstolo Paulo, ele traz aqui algumas respostas a perguntas acerca do casamento interessante. Ele não era alguém sistemático, de um olho só. Paulo tinha uma visão aguçada, uma visão inteligente, de autoajuda, de aconselhamento. Não pelo fato de ele ter escolhido não querer casar, ele também não apregoou isso aí às pessoas para que também seguisse o seu estilo de vida. Mas ele aqui deixa a critério de cada um escolher o que quer para si. Aí entra a questão da lição que nós lemos, sobre a questão do poder sobre a própria vontade. Você é que sabe, desde que nós venhamos obedecer aos mandamentos de Deus. O versículo 17, ele diz algo interessante. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. E o que ordena
é o que ordena em todas as igrejas. Então, cada um sente de Deus um chamado para casar ou não casar, ou resolver ficar solteiro, para cumprir um chamado, a maneira da vocação divina. Tá? Algo interessante. No versículo 25, Paulo ainda é enfático. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não percas, e se as virgem se casar, não perca. Todavia os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também o que tem mulheres sejam como se não tivesse. Paulo está se referindo ao poder sobre a própria vontade, o domínio, para que a gente não peque contra o Senhor. E aí ele vem dizendo aqui no versículo 32, e bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em que há de agradar o Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Aí entra o versículo em tese 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com o poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem, de sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aqui entra a boa ordem, a decência, o temor a Deus e estarmos harmonizados com o que Deus quer, desde o Antigo Testamento, quando ele estabeleceu ali as leis de Deus, dando-as a Moisés para que o povo as cumprisse. Então, meus irmãos, o importante é que nós, resolvendo manter-nos casados ou solteiros, a virgem mantendo-se virgem ou casando, contanto que venhamos poder ter domínio sobre a nossa vontade. Que o homem não perca o controle, que a mulher, a virgem, não perca o controle de precipitar, de forçar a barra e fazer a vontade da carne, pecando contra o Senhor. Que Deus nos abençoe e que as EBDs seja o motivo de contínuo aprendizado para a igreja do Senhor, que cada dia está crescendo de forma bíblica e cristocêntrica. Que o Deus dos céus abençoe a todos, em nome de Jesus. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento: Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.